Quero que você abra comigo a sua Bíblia nesta hora. Já fazem algumas semanas que nós temos trazido palavras baseadas no livro do profeta Malaquias. E hoje, seguindo ainda esta série de mensagens, gostaria de convidar você para abrir comigo no capítulo 2 de Malaquias. Malaquias capítulo 2, hoje leremos a partir do verso 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Em algumas traduções, a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá a atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém. Todos nós sabemos que, até aqui, Deus tem vindo ao povo, por meio do profeta Malaquias, faz uma afirmação para eles, do que é que Deus estava vendo na vida deles, que não estava bom. E eles ainda respondiam, de certa forma, como um pouco de ironia, a resposta de Deus. No primeiro capítulo, Deus falou para eles sobre a questão do amor, como eles estavam demonstrando o amor deles a Deus. Deus falou: vocês não têm me amado. Como nós não te amamos? Porque vocês têm feito isso. Você lembra muito bem. Se você não lembra, você pode entrar lá no grupo da igreja, nos vídeos, e você vai pegar as mensagens anteriores. Depois Deus fala sobre a oferta, o tipo de culto que eles estavam oferecendo a Deus. A questão aqui era o trato do povo para com Deus.
É isso que Deus está chamando a nossa atenção, a maneira como nós estamos lidando com as coisas dele, com as coisas do seu reino. Olhe como vocês me ofertam. Vocês ofertam de qualquer jeito, vocês pegam qualquer animal, vocês não se preocupam em selecionar, em dar a primícia do seu rebanho, trazer a melhor oferta para ser sacrificada. Não, vocês trazem qualquer uma. Deus se volta para o sacerdote e faz eles lembrarem que eles, por sua vez, também não estavam cumprindo bem o seu papel, já estavam tão enfadados, já havia se passado tantos anos depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, que eles já estavam acostumados com a religiosidade deles. E esse é um grande entrave nas nossas vidas, queridos irmãos. Muitas vezes nós ficamos presos à religiosidade, e a religiosidade mata. A religiosidade pode nos afastar de Deus, da vontade de Deus. Deus não quer religiosos que o busquem. Deus não quer que religiosos o busquem. Deus quer que pessoas que desejam viver uma vida de santidade o busquem. Então Deus repreende, Deus chama atenção. E agora aqui nesse capítulo que nós lemos de Malaquias, a partir já do versículo 10, que foi o primeiro versículo que nós lemos, Deus faz uma pergunta para ele, dizendo, o profeta faz uma pergunta para eles, dizendo: não temos nós todos o mesmo Pai? Não foi Deus que nos criou a todos nós? E eles começam, Malaquias, usado por Deus para falar ao povo, faz o povo pensar: se nós temos Deus como o nosso Pai, o mesmo Pai, se foi Ele que nos criou, ambos, eu, minha esposa, a cada um de nós, por que nós vamos ser infiéis, desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais, os ensinos dos nossos antepassados? E aí ele diz: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O que estava acontecendo no meio do povo? Os homens do povo de Deus, eles estavam tão afastados, tão desviados da vontade de Deus. Veja, amados, que coisa mais interessante. O livro do profeta Malaquias, ele é um livro voltado totalmente para mostrar ao povo de Israel como eles estavam agindo para com Deus, como eles estavam cultuando a Deus. O que Deus achava sobre a forma como eles estavam se relacionando com Deus. E Deus estava mostrando algumas coisas que precisavam mudar, assim como hoje o Espírito Santo de Deus faz conosco. Ele nos mostra algumas coisas que precisam mudar na nossa história. Muito embora essa mensagem é de 350 a 400 anos antes de Jesus, mas ela é uma mensagem para os nossos dias, uma mensagem contextualizada, porque o que acontecia é que esses homens de Israel, eles se casavam com mulheres pagãs, mulheres que não eram do povo de Israel, do povo de Deus. E quando eles se casavam com elas, o que acontecia? Elas tinham elas acabavam conseguindo com que os homens de Israel, os homens do Deus de Israel, passassem a aceitar também, e muitos serem coniventes com a idolatria delas.
É o que Malaquias está falando aqui. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, eles traziam a abominação para dentro da casa do Senhor, e ainda eles iam se apresentar na presença do Senhor com suas lágrimas, com seus lamentos, com seu choro, esperando que Deus recebesse a sua oração, que Deus atendesse a oração deles, mas isso não acontecia. Deus estava dizendo: não vai acontecer isso. Por causa disso que vocês estão fazendo, vocês estão profanando o santuário do Senhor. Vocês podem tentar aí com toda essa encenação de vocês, isso não me comove. Porque tem coisas escondidas, tem coisas erradas dentro do coração, dentro da casa de vocês. É o que Deus estava falando para o seu povo aqui. Verso 13, a outra coisa que vocês fazem. Verso 14, e vocês ainda perguntam: por quê? Por quê, Senhor? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Aqui estava acontecendo também que muitos homens do povo de Deus estavam abandonando suas esposas. Deus aqui vai entrar num assunto que nos nossos dias é um assunto muito complicado de se falar, mas é uma realidade. Deus estava falando para eles que Ele era contra o divórcio, o repúdio. Só podia acontecer o divórcio por infidelidade, por traição. E aqui, simplesmente, eles estavam abandonando as esposas da sua mocidade, e Deus está dizendo: quando vocês fizeram isso, vocês quebraram uma aliança comigo. Você não está quebrando com a sua esposa ou com o seu marido, vocês quebraram uma aliança comigo, porque no dia que vocês se casaram, no dia que vocês contraíram-se em matrimônio, Deus diz: eu estava lá, eu fui testemunha desta união. Sabe, irmãos, aqui eu vejo uma coisa muito importante, que muitas pessoas nos nossos dias hoje vão para os seus casamentos, e aqui fica uma lição para os que ainda não se casaram, se lembrar disso. Você precisa se lembrar, tudo bem, nós vivemos numa sociedade que sempre tem ideias novas, coisas novas acontecendo, sempre introduzimos alguma coisa diferente no casamento, e eu particularmente não vejo nada disso, desde que isso agregue para fazer com que aquela cerimônia fique algo bonito, marcante, mas nós não podemos esquecer do principal, do importante. Nós não podemos esquecer que o foco não são as coisas que recheiam esta cerimônia. O importante é o que está acontecendo ali naquele altar. O importante é que está acontecendo ali uma aliança. O importante é entendermos que Deus está ali para abençoar aquela união, aquele casamento. E Ele diz: eu estou presente, eu sou testemunha desse casamento. Nós temos visto hoje muitos casamentos acontecendo mundo afora, que as pessoas não têm essa ideia. O casamento se tornou algo apenas um ritual, algo que todo mundo faz, mas as pessoas não se lembram, fica muito esquecido que o casamento é algo muito sério, muito sério. Ali há uma união, há uma unidade, há uma aliança. É isso que Deus está dizendo para eles. Verso 15,
Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Todos os estudiosos concordam que esta passagem de Malaquias, no capítulo 2, há uma lição muito importante para nós. Por isso que eu chamei a atenção nessa noite para aqueles que ainda não se casaram. Esse texto do capítulo 2 está falando aqui do perigo de casamentos mistos. Casamentos cuja esposa não confessa a sua fé no mesmo Deus que você, jovem, crê, que você confessa. Simplesmente ela pode não ter nenhum Deus que ela confesse a sua fé. Pode até ser que ela diga, eu não tenho um Deus nenhum. Eu sou incrédula. Já é um perigo, já é um sinal de perigo. Porque você vai estar unindo, e Deus é muito claro aqui, que Ele deseja que o seu povo faça uma aliança com Ele. Nós tenhamos ambos o mesmo Deus. Declaremos ambos a mesma fé nesse Deus. Porque há um jugo desigual. E não venha você dizer assim, pastor, mas na verdade, os meus pais, por exemplo, eles não eram, o meu pai, por exemplo, ou um dos cônjuges, não eram convertidos a Jesus Cristo, só o outro. Mas depois um deles, o que não era, ou seja, a mãe ou o pai, que não era convertido, se converteu. E aí a minha família ficou cristã. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. De 80 casos de pessoas que se casam com jugo desigual, eu poderia dizer para você que esse exemplo que você está dando seria somente 5. Muito pequeno. O risco é muito grande. Muito grande. Pastor, mas então o que é que nós temos que fazer? O que você precisa fazer antes de conquistar alguém para o seu coração ou entregar o seu coração a alguém que não conhece Jesus, primeira coisa que você precisa fazer é conquistar o coração dessa pessoa para o coração de Jesus. Levar essa pessoa a conhecer Jesus. Antes de ganhar para o seu coração, ganhe para o coração de Jesus. Ganhe para o Senhor. Antes de você entregar o seu coração a essa pessoa, entregue Jesus a ela. Aqui fica uma dica para você, jovem solteiro, que ainda não é casado. Vai se relacionar, vai ter um relacionamento com alguém, vai namorar alguém. Primeiro, você busque uma moça cristã, convertida a Jesus. Não havendo como, não tem jeito, não existe essa pessoa. De alguma forma aconteceu algo diferente na sua história. Leve ela a conhecer a Jesus antes de tomar uma decisão na sua vida. Não corra esse risco, meu irmão. Vou entrar nessa porque depois ele se converte, depois ela se converte. Não arrisque. Deus está deixando muito claro aqui em Malaquias sobre esse perigo. Eu sei que esta palavra, muitas vezes, principalmente para os jovens que estão na expectativa de encontrar a sua metade, né? De querer ir para um casamento, era difícil de ouvir isso, mas eu quero te dizer, vale a pena. Vale a pena. Pastor, mas a nossa igreja não tem muitas opções. Já ouvi isso. Nossa igreja não tem muitas opções de meninas e de meninos. Vai orar. Porque a sua opção pode não estar nesta igreja, pode estar num outro lugar e Deus pode trazer esta pessoa até você e levar você até ela.
Ah, mas então se é assim eu vou sair, pastor, vou visitar algumas igrejas, que eu vou ver se eu acho algum amigo, alguma amiga, fazer amizade. Aí você está andando na força do seu braço. Gostei de um postzinho que o Levi postou na internet essa semana, não sei quantos viram, de uma garotinha intertida no celular, e do lado dela tinha um rapaz ali, né, olhando para ela, e a mensagem era assim, a mensagem não é do Levi, ele só postou, a mensagem dizendo assim, em outras palavras, não casa, não consegue casamento porque é muito distraída, né? Em outras palavras, às vezes ali a oportunidade está do seu lado e você está tão distraída que você não percebe, né? Depois fica reclamando que não acha ninguém para namorar, para casar. A grande questão é que nós temos que fazer sim a nossa parte, mas a sua parte sabe qual é? É descansar no Senhor, é buscar no Senhor, é orar no Senhor, é pedir ao Senhor, não é sair por aí catando aí quem você acha que é. Ah, essa moça é tão bonita, eu acho que eu vou chegar perto dela. Não, Deus deu sinal para você que ela é para ser a sua namorada, a sua comprometida. Não, então não avance, espere, tenha paciência, você não vai ficar doente por isso. Tenha paciência. Ah, e os anos estão passando, pastor, eu estou solteiro, estou solteira. Tenha paciência, porque Deus vai fazer isso no tempo dele. Ele vai colocar você no caminho desse seu príncipe e você no caminho dessa sua princesa. Eu creio em nome de Jesus. O grande problema é que muitos entram nos casamentos dessa forma. Depois sofrem. Depois sofrem. Conheço muitos. Casaram-se, 1 ano, 2 anos depois se separaram, se divorciaram, porque o relacionamento não foi feito da maneira que Deus queria. Então faça boas escolhas. Essa aqui é o chamado de Deus nesse capítulo 2, ele está falando justamente por isso. Entenda que esta mensagem que Deus está trazendo nessa noite para a sua vida, não é uma mensagem que o pastor escolheu um tema para falar nessa noite. Eu estou seguindo uma sequência do livro de Malaquias. E nesse capítulo, nesse texto de hoje, Deus está falando sobre o cuidado do casamento, da união mista. Dos maridos que olhavam para uma moça, para uma mulher bonita, e daqui a pouco se encantava com ela, e estava deixando a esposa da sua juventude, abandonando a sua esposa, se divorciando dela. Deus está também se levantando contra essas pessoas. Aqui fica uma palavra para todos nós que somos casados, para nós vigiarmos nossas vidas. Evite coisas que você pode dar oportunidade para o diabo colocar armadilhas no seu caminho, para você cair e se afastar do centro da vontade de Deus. Vai orar, vai pedir a Deus: Senhor, me ajude. Trabalha no meu relacionamento, trabalha no meu casamento. Me ajude, Senhor, a amar a minha esposa, amar o meu esposo como eu amei lá no começo, quando nós nos apaixonamos, quando nós nos vimos pela primeira vez. Me ajude a ser fiel a ela, me ajude a ser fiel a ele em todo tempo. Me ajude a viver com esta esposa e com esse esposo até que a morte nos separe. É isso que Deus está nos convidando a nós casados. Cuidado com esta infidelidade. Quantas famílias cujos maridos ou as esposas, quase sempre os maridos, não souberam entender esta palavra e caíram na armadilha de Satanás e abandonaram seus casamentos, abandonaram suas famílias, abandonaram os seus sonhos, os sonhos da família.
Graças a Deus quando aqueles se arrependem e voltam e conseguem reatar, mas depois, mesmo assim, o estrago é grande, é muito grande. Oremos para que Deus nos abençoe, nós que somos casados, para nos mantermos fiéis um ao outro, de acordo com o que Deus planejou para nós. Pastor, mas e no caso, por exemplo, da pessoa que se converte a Jesus antes do cônjuge? Paulo deixa muito claro essa orientação. Vamos dar um exemplo. A esposa se converteu e o marido não. Paulo deixa muito claro que a esposa permaneça casada, porque enquanto ela estiver casada com o seu marido não crente, ela está santificando o seu lar. A não ser, Paulo ainda faz uma ressalva, a não ser que o marido não consinta em continuar vivendo com ela, porque ela agora segue a Jesus. Mas se ele não se opõe, permaneça casada. Isso serve para o homem também. Permaneça casado com a sua esposa. Trabalhe com a sua vida, com o seu testemunho, trabalhe com o seu amor, com todo o seu respeito, para que ele se converta a Jesus Cristo, ou para que ela se converta a Jesus, e um dia ambos venham ser uma família do Senhor Jesus. Isso é o que nós temos visto muitas vezes acontecendo. Seu testemunho, sua vida vai fazer a diferença. Pode passar muitos anos, mas um dia isso pode acontecer. Nós cremos assim. Então estou falando em situações diferentes. Você que é um moço que ainda não se casou, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero que o Senhor me arrume, o Senhor me dê uma mulher que tenha os mesmos princípios que os meus, que ela possa amar ao Senhor. Eu sei porque eu já fui jovem, eu já fui aluno, estudante. Quando eu era solteiro, eu também sabia olhar para uma menina e sentir o coração batendo mais forte, e achava que aquela menina poderia ser a minha namorada. Às vezes a menina não dava nem bola para mim, nem me via, mas ficava aquela coisa no coração. Muitos aqui sabem o que eu estou falando, já viveram isso. Mas nós muitas vezes não sabemos orar. Antes de tudo, meu conselho para você trabalhe para a conversão dessas pessoas a Jesus Cristo. Chega na sua sala de aula, comece a falar de Jesus para todo mundo ali, homens e mulheres. Ganhe todos, porque aí você já aumenta o leque das possibilidades. Você tem mais possibilidades. A grande questão é que nós não queremos fazer isso, ou muitas vezes nos distraímos e não fazemos, e nós arriscamos um futuro que poderia ser tão maravilhoso. Nós arriscamos e muitas vezes sofremos com isso. Portanto, jovens, eu quero declarar nesta noite sobre a sua vida, que você que está aqui me ouvindo nessa noite, a esposa que Deus tem para você, menino, ela é uma mulher crente em Jesus Cristo. Portanto, comece a falar de Jesus para todas as mulheres desse mundo, porque uma delas é a que o Senhor preparou para você. Amém? Se alguém já falou de Jesus para ela, ela vai chegar até você, convertida já. E a mesma coisa, as nossas queridas jovens, da mesma maneira. Amém? Quantos creem nessa palavra do Senhor em Malaquias 2, que isso agrada o coração dele? Diga amém. Amém. Isso é o que Deus quer. E aqui ele termina, no último versículo que nós lemos: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E aqui uma palavra, irmãos, aos que são pais.
Você que é pai, precisa ajudar o seu filho e a sua filha em oração. Você não vai escolher por ele. Você não vai conseguir fazer isso. Mas você vai conseguir fazer no Senhor. Ajudar o seu filho e a sua filha a fazer boas escolhas. Mesmo aqueles que... Porque, olha só, tome cuidado. Eu não estou dizendo que o acerto de 100% está ou estão naqueles que são convertidos a Jesus Cristo. Porque eu conheço muitos que ambos eram cristãos, mas não fizeram a coisa da maneira como Deus queria e se deram mal também. Ah, é crente, vou namorar ela e vai dar tudo certo. Não é assim, não. Você já orou? O que Deus falou ao teu coração? Quem Deus usou para falar com você? O que seu pai e sua mãe falam para você? Fica aqui uma palavra para os pais, porque nós somos importantes na vida e na escolha dos nossos filhos. Ajudá-los a escolher o correto, corretamente. Vai orando. Ore pelo seu genro, ore pela sua nora. Não ore para que o seu filho tenha uma boa namorada, ore para que o seu filho tenha uma boa esposa, ou um bom marido, a sua filha. Ore para que eles cheguem ao casamento, eles se tornem uma família estruturada, que eles cresçam, que eles amem o reino de Deus, que ambos possam trabalhar e conquistar e alcançar os seus projetos, seus sonhos. Esta é a vontade de Deus. E você que porventura já passou por um relacionamento e hoje está sozinho ou sozinha, busque no Senhor. Cuidado, 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 porque o inimigo quer marcar a sua vida. Busque uma pessoa, se você tem esse interesse, busque uma pessoa no Senhor. Senhor, eu preciso de alguém para ser meu companheiro ou minha companheira, ser meu esposo, ser minha esposa, que me ame, que me faça feliz, e eu quero fazê-lo feliz e fazê-la feliz, mas eu quero que seja uma pessoa do Senhor. E Deus vai fazer isso, porque o nosso Deus, Ele nos ama.